Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Domingo 13 de julho com vitória do Fogão nesse retorno, ao Campeonato Brasileiro, essa volta do Botafogo pós-mundial que termina hoje, lá nos Estados Unidos, PSG e Chelsea, mas pra gente é página virada. E ontem foi também o início aí, não só do semestre, mas de um novo trabalho, como eu botei na thumb, a gente se referindo, claro, a era Ancelotti, Ancelotti que não pôde oficialmente ficar ali como técnico da partida, foi o caçapa, mas esteve no banco, assinou, essa informação até do meu pai, que passou, falou, ele assinou como preparador de goleiro, então pôde ficar ali diretamente trabalhando e ótimas primeiras impressões do Ancelotti, já tínhamos tido essa boa impressão no trabalho feito no Lonier, um trabalho curto, curtíssimo, praticamente quarta, quinta e sexta, já que terça foi o dia da chegada dele, mas também essa coisa dele ter ido ao jogo lá da Ilha do Governador, do Sub-20, o cara tá vivendo o Botafogo, vibrou nos gols, achei ele ali bem participativo, segundo o Cláudio Caçapa, foi o auxiliar de luxo, exatamente, nessa transição. Esperamos aí que no próximo jogo, diante do Vitória, já teremos o David Ancelotti oficialmente como técnico do Botafogo, já no bid, O Caçapa até tem uma história curiosa, porque tirando esse ano que o Botafogo perdeu ali daquela forma como perdeu a final para o Racing, da Recopa Sul-Americana, quando ele participou da nossa campanha em 23, foram só vitórias por 2-0, então ontem emplacou mais uma vitória por 2-0 para os supersticiosos, Curioso, curioso, um 2-0 contra o Vasco, que poderia ter sido até mais, caberia um terceiro, um quarto gol, tal foi a superioridade do Botafogo no segundo tempo, Primeiro tempo mais equilibrado, acho que as equipes também sofreram ali com o gramado do Mané Garrincha, que está em péssimo estado, e aí ninguém reclama, ninguém reclama do gramado do Mané Garrincha, só falam do sintético, mas enfim, fiquei feliz também porque a torcida do Botafogo em Brasília, dos clubes cariocas em geral, vamos falar a verdade, mas a nossa torcida ali em Brasília, Goiás, é apaixonadíssima, e a última vez que o Botafogo teve por lá, não deixou das melhores impressões, foi aquele jogo com o Capital, que também o time jogou ali, um time alternativo, mas tínhamos perdido para o Capital, então tudo tranquilo agora num clássico, mando de campo do Vasco, e o Botafogo, mais uma grande vitória, falando de superstição, mais uma vez aí com o uniforme branco, que tem sido muito bom para a gente, de ótimas lembranças. O Cláudio Caçapa falou também daquele que para mim foi o destaque do jogo, Acho que tivemos dois grandes destaques, o Caio Pantalhão na zaga, Caio Fernando, e o Álvaro Montoro, mas para mim o Álvaro Montoro ainda foi mais importante, o menino jogou com muita facilidade, a gente já tinha visto uma avant-première do talento do jovem Montoro, de 18 anos, lá no Mundial, mas agora ele fez o primeiro jogo dele inteiro, e mostrou muita habilidade, vai para cima, toque de bola, fundamental nos dois gols até com participação, o Caio Pantalhão participa do primeiro gol também, então um Botafogo que no segundo tempo se soltou, claro que o gol do estreante Arthur Cabral, num rebote de um chute do Montoro, facilitou logo no início do segundo tempo, e aí o Vasco teve que sair um pouco mais, e o Botafogo dominou amplamente as ações. O Botafogo já tinha tido a chance de um pênalti na primeira etapa, que o VAR chamou, mas aí o nosso bebê reborn Arthur tinha feito uma falta antes, então não teve o pênalti, mas no segundo tempo, esse gol logo no início, claro, ajudou o Botafogo a desfilar o seu talento, mesmo não sendo num grande gramado, mas foi legal, muito bom para Brasília. Claro, tem que fazer o registro aqui também, O movimento Ninguém Ama Como a Gente abriu aquele bandeirão no início do jogo, lindo bandeirão, com as cores do Botafogo, do Brasil e com a figura do Mané Garrincha, com a camisa ali dividida, entre Botafogo e Seleção Brasileira, que no fundo, a gente sabe, o Brasil que vencia, não o atual, mas o que vencia é justamente
uma grande parceria entre Botafogo e seleção. Galera, falei do Fernando Diniz, né? Eu sei que muita gente não curte o trabalho dele, mas a gente tem que dizer que são equipes que jogam de uma forma diferente, né? Então nunca é muito fácil esse enfrentamento, mas o Botafogo tem levado aí ampla vantagem, tá? Em 14 jogos que o Botafogo fez até hoje contra equipes do Fernando Diniz, e foram 5 equipes que ele dirigiu contra a gente, o Botafogo tem 10 vitórias, chegou ontem a 10 vitórias com apenas 2 empates e 2 derrotas. A última derrota, se não me engano, foi contra o Fluminense em 2022, então faz tempo, 3 anos atrás, até porque foi a última vitória do Fluminense contra a gente, né? Muito tempo atrás. Falei do Montoro, né? Tenho gostado também das entrevistas do garoto, muito pé no chão. Ele ganhou o prêmio de melhor em campo e falou ali, poxa, do grupo, né? Então, assim, o menino realmente parece bem humilde. Segundo o Caçapa, é a questão de proteger esse talento e lapidar. É isso mesmo. 18 anos, claro que ainda tem muito aprendizado pela frente, mas o talento realmente é evidente, né? Outro cara que se saiu bem, né, foi o Nathan Fernandes, que até então tinha tido poucas chances, entrou no lugar do Arthur Cabral, que tinha feito o primeiro gol, e fez o seu gol também, né? Antes perdeu uma chance boa ali de marcar, estava impedimento aquele lance, né? Mas depois fez o gol, 2-0 no placar, tranquilidade total, diante não só da torcida alvinegra e do Ancelotti, mas também de John Textor. John Textor esteve lá. Quem assistiu o vídeo de ontem, né, lembra que eu falei, John Textor vai pintar no Rio de Janeiro essa semana, né, porque já é um hábito dele apresentar um novo treinador, dito e feito. Então antecipou, né, chegou em Brasília, fez a festa da torcida, tirou selfie com a criançada, muito bom o Textor, que no final do jogo, além de, como sempre, né, saudar os jogadores, saudar ali animadamente tanto o Caçapa como o Ancelotti, né, se disse impressionado, né, falou impressive, né, que é aquela coisa, achou bem impressionante esse início de trabalho do treinador italiano. Falar mais um pouquinho do Textor pelo seguinte, ele foi às redes sociais ontem para negar a negociação, ou pelo menos o acerto entre o Botafogo e Al Rayyan em relação ao Gregore, né, o Gregore que fez um bom jogo, né, uma boa partida, como todo time, né, de modo geral. Falou, olha, não tem nada ainda, quando a coisa ficar séria a gente fala, né? Então deu a entender que a negociação ainda está muito superficial, né? Ao contrário do que diz o GE, que já está cravando já a negociação do Gregore indo para o Al Rayyan. O que mudou de ontem para hoje, na verdade, né? O que a gente sabe é que o Al Rayyan indicou para o staff do Gregore, né, que vai pagar a multa. Beleza, né? Falta só o Botafogo saber disso. O Gregore mostrou o seu profissionalismo indo para o jogo, né? Porque tem muito jogador que chega nessa situação, dá aquele migué ou simplesmente pede para não ir para campo, não estou com cabeça e tal, foi para campo. Então, assim, o que a gente sabe o interesse existe, o interesse é real. O imbróglio, se é que ele existe, é porque o Botafogo vai fazer jogo duro e está certíssimo. Queremos o Al Rayyan, que é o Gregore, então queremos os 8 milhões de dólares e queremos isso à vista. Essa é a posição do Botafogo. Se o Al Rayyan fizer qualquer coisa diferente disso, provavelmente não levará o Pitbull, né? Os caras têm grana, né? Os caras lá do Qatar têm grana, então acho, infelizmente, que vai acabar acontecendo, né? Mas, por hora, próprio John Textor, né, que não morre de amores pelo Al Rayyan, falei disso aqui ontem, obviamente rebateu, né, chamou até de fake news aí a questão do Gregore já estar fechado com o clube qatari, beleza? Pessoal, uma coisa também importante que o Caçapa destacou é como foi leve essa chegada do David Ancelotti. Cara humilde, deu para ver isso, né? Parece bobagem, mas o simples fato dele já se comunicar em português, né, se expondo, né, num idioma que está longe de ser o idioma dele, né, nunca trabalhou no Brasil, mostra que o cara tem essa humildade, chegou de mansinho, tranquilo, né, respeitando muito o próprio trabalho do Caçapa, algo que a gente sabe não acontecia antes
com outros treinadores estrangeiros do Botafogo, né? No caso até com o Fábio Matias, por exemplo, que deixou o trabalho ali pronto para o Arthur Jorge, enfim, na época também do Luiz Castro. Então o David escutando muito o Caçapa, até porque o Caçapa, obviamente, passou um relatório completo de cada jogador, de todas as situações do Botafogo, né? E é exatamente isso, a impressão que a gente teve, que ele chegou de uma forma muito leve e que essa foi uma vitória do grupo, até mesmo para coroar essa semana aí da chegada do novo comandante, né? Claro que agora o Botafogo retorna para o Rio de Janeiro, quarta-feira temos o nosso compromisso no Newton Santos, convocamos já a torcida, quem puder prestigiar, claro, tem promoção de ingressos, né? Esse retorno do Botafogo ao Rio de Janeiro depois, desde aquele jogo, né? O último despedida do Igor Jesus, né? Então já faz tempo. E esse novo Botafogo, né? Com um novo comando, novas ideias, um início bastante promissor. Claro que a gente está pezinho no chão, mas estamos animados com as peças de reposição, né? Ao mesmo tempo que a gente lamenta a saída do Jair, a saída do próprio Igor, a gente vê que o Arthur Cabral fez um jogo bem interessante, né? Montoro nem se fala, o Caio Fernando, zagueiro, Caio Pantaleão, mostrando, né, enfim, que pode ser, com certeza, o zagueiro titular do lado Barbosa, né? Então, realmente, é um início de um semestre importantíssimo e que deixou o torcedor do Botafogo, agora sim, bem empolgado, diante de um Vasco que o pessoal tripudia muito, faz muita piada, muita brincadeira, mas que tem um bom time, né? Tem bons jogadores, Coutinho, Verratti, enfim, o próprio Tietê, né? Hugo Moura, bons jogadores. O Léo Jardim fez ótimas defesas ontem e foi totalmente dominado pelo Botafogo. Beleza? Tamo junto, deixa seu like, faça seu comentário e ótimo domingo a todos, porque sabe o que acontece? É sempre tempo de fogão, pra cima.